Estranhas luzes avistadas no céu. O depoimento de um policial com fotos de um suposto ser extraterrestre feito todo de aço ou de metal. Essa é a história de hoje no Acervo Maldito. Olá pessoas, como foi a semana? Espero que bem. Veja só, o nosso tema de hoje é uma história bem curiosa e ao mesmo tempo controversa sobre alienígenas. E é uma história que foi esquecida há muito tempo, deixada para trás, aí eu acho que a mídia acabou se esquecendo dela. Ela é muito curiosa mesmo. E eu vou começar contando onde tudo aconteceu, e foi nos Estados Unidos, no Alabama, em outubro de 1973. A nossa história começa com um chefe de polícia chamado Jeff Greenhall. Ele estava na casa dele no dia 17 de outubro de 1973 e era 10 horas da noite, enquanto ele assistia TV e descansava um pouco, até que o telefone tocou. Obviamente o chefe de polícia atendeu o telefone e ele acabou ficando surpreso com os relatos que ele ouviu do outro lado da linha, pois ali havia uma senhora que estava desesperada e ela morava ali na comunidade rural, na zona rural daquele local, e ela estava desesperada tentando explicar para ele que havia visto no céu misteriosas luzes estranhas que piscavam de diversas cores e faziam manobras diferentes do comum. A princípio, o policial Jeff não levou muito a sério o chamado dessa mulher aí. Em todo caso, ele entrou no carro dele e seguiu para o local para ver se encontrava alguma coisa. E chegando lá, estava de noite, hein? Lembrando isso aí. Chegando lá, realmente, depois de vasculhar e ouvir o depoimento da mulher novamente, ele não conseguiu encontrar absolutamente nada fora do normal. Como não havia nada, ele havia tido certeza de que nada de incomum havia acontecido ali, o policial Jeff então resolveu voltar para a casa dele. Só que dessa vez ele teve um intuito. Ao invés de voltar pelo caminho que ele veio, ele voltou por uma estrada secundária. E foi aí que então ele encontrou algo assustador. Bem, dirigindo devagar e agora a cerca de 2 quilômetros de distância do local onde ele havia sido chamado, Jeff prestou atenção na estrada quando, de repente, ele observa lá na frente, só com o brilho do farol, alguém caminhando no meio da estrada, bem no meio da estrada mesmo, só que com uma diferença. Aquela aparente pessoa que estava caminhando refletia um brilho enorme nos faróis do carro. E então ele resolveu se aproximar dele. Ao encostar a viatura pareada junto com aquele ser que caminhava pelo meio da estrada, Jeff ficou espantado. Ele não conseguia acreditar no que via, pois ele olhava bem para aquilo e não tinha certeza do que se tratava. Afinal, aquele brilho todo que ele via antes estava maior. E além disso, aquela criatura parecia ser humanoide, porém parecia que era feita toda de aço ou de metal. Sim, eu disse aço ou metal. Era como se fosse um robô ou uma pessoa toda de metal. Bem, espantado e desconfiado, o que ele fez? Ainda assim, ele tentou chamar a atenção dessa criatura aí. Assim como os policiais fazem para abordar pessoas. Ele tentou falar com ela, mais ou menos assim, olha: "Ei, você, para aí. Ei, aonde você vai? Ei, você, me responda, para aí." Algo mais ou menos assim. Porém, ele falou à toa, porque a criatura, ou o ser que estava andando ali, simplesmente ignorou o policial. Era como se ele estivesse sozinho, caminhando, e como se nada tivesse ao seu redor. Nada. Depois de várias tentativas em falar com a criatura, o policial então fez o seguinte: sacou sua arma e deu um tiro ao lado dela. Foi aí que a criatura virou o pescoço para o lado, olhou para ele por alguns segundos e de repente começou a se movimentar numa velocidade desumana. O que eu quero dizer é o seguinte: a criatura parou, olhou para ele por um segundo e depois saiu correndo de uma maneira que nenhum ser humano poderia correr. E foi então que Jeff fez mais alguns disparos e ele tem certeza absoluta de que acertou pelo menos 2 dos tiros nessa criatura. Mas nada aconteceu. Bem, o policial Jeff não quis deixar barato porque ele realmente não entendeu do que se tratava. Ele só sabia que aquilo não era normal.
Então, como a criatura já estava fora do alcance dele, ele simplesmente acelerou o carro e tentou alcançá-la e fez o seguinte: ele catou a sua máquina de fotografias no banco de trás do carro e tentou tirar várias fotos dessa criatura. E algumas delas eu consegui encontrar para mostrar para vocês, e vocês podem ver esse negócio estranho aí que você está vendo na imagem aí na tela agora. Essa foto é muito controversa e muitas pessoas questionam o que pode ser que está aí na imagem. Alguns dizem que pode se tratar de uma roupa metálica ou algo desse tipo assim, e que não passa tudo de uma brincadeira. No entanto, o policial Jeff descreve algo bem interessante. Ele diz o seguinte: ele diz que a criatura era toda de aparentemente aço e que ela não tinha um corpo uniforme ou lisinho, por assim dizer, igual ao nosso, e sim que era algo bem irregular. Era como se, sei lá, um ferro derretido tivesse o formato do corpo humano, mas não tivesse a geometria perfeita da coisa, da musculatura, esse tipo de coisa. Outro detalhe interessante também é que essa foto foi feita em 1973 com uma câmera caseira. Naquela época, principalmente à noite, não tinha bons resultados de imagem. Mas o policial garante: aquilo que ele viu aquela noite não era humano, pois ele tem certeza que acertou 2 tiros nele. E além disso, não só pelo aspecto, mas também pelo fato de que, quando aquela criatura correu, ele observou a maneira com que ela correu. E um ser humano, na opinião do policial, não poderia correr naquela velocidade. O policial Jeff tentou se aproximar novamente da criatura, mas ela voltou a tornar a correr, e dessa vez mais rápido ainda, e ela entrou no meio da mata, e ele não pôde alcançá-la, e nem quis também entrar lá para tentar capturá-la ou tirar mais fotos. Ele simplesmente deixou ela ir, e depois disso, ele nunca mais a viu. Só que tem um detalhe: toda essa história acabou causando um rebuliço ali naquela comunidade local, e muitas pessoas riam do Jeff. Tanto é que alguns até diziam que isso não passava de uma história de um policial entediado que acabou inventando um mito para tentar de alguma maneira se promover. Tanto é que a vida dele acabou dando uma reviravolta, pois o chefe de polícia, que antes cuidava daquele local todo, meses depois acabou sendo demitido e virou chacota na cidade. E mais um detalhe: os negativos foram analisados e, segundo os especialistas em fotografia, os negativos não haviam sido adulterados, eles estavam normais, ou seja, os negativos eram autênticos. Mas, e na sua opinião, do que se trata? Será mais uma farsa? Mais uma mentira? Ou será que naquela noite o policial Jeff realmente se encontrou com algo extraterrestre, ou pelo menos algo diferente, que não fosse humano? Será que aquilo lá de fato era uma criatura de aço ou de metal? Será que era de outro planeta? Pois alguns dizem que sim, e algumas pessoas também acreditam que não se trata de ser de outro planeta, e sim de robôs, tecnologia nossa aqui mesmo, que seria tecnologia do exército. Mas, enfim, assim como há também pessoas que duvidam de toda essa história aí. Mas na sua opinião, do que se trata? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, só que antes de terminar, lembre-se, aqui está o endereço da caixa postal do Acervo Maldito, então se você quiser me mandar algum desenho, alguma cartinha, pode mandar que eu vou receber com todo prazer aqui. Vai ser muito bacana juntar algumas depois e fazer um vídeo mostrando para a galera. Dá joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!